Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Laurison Soares, eu sou biólogo, especialista em hematologia clínica e sou dono aqui da página Biologia e etc., onde a gente discute muito sobre ciência, métodos de estudos, algumas videoaulas e muito mais. Bem, para o vídeo de hoje, eu resolvi falar um pouquinho para vocês sobre o hemograma. O hemograma que é um dos principais exames de uma rotina laboratorial. Dentro dos exames laboratoriais, pessoal, existem tanto o período pré-analítico, existe o período analítico e existe o período pós-analítico. São três etapas para a realização de exames. O foco da nossa aula de hoje é justamente o hemograma, principalmente falar um pouquinho sobre esse período pré-analítico. Claro que eu vou mencionando para vocês também alguns itens que trazem de importância para os outros períodos, tá? Só para a gente se conhecer um pouquinho melhor, eu resolvi trazer um pouquinho sobre quem sou eu. Bem, como eu falei anteriormente para vocês, eu sou biólogo especialista em hematologia clínica e presidente da Liga Acadêmica de Hematologia. Dentro da minha graduação, eu trabalhei em dois laboratórios de ecologia aquática e ecologia de peixes, onde eu desenvolvia trabalhos científicos relacionados à área de ecologia. Dentro da minha graduação, eu também desenvolvi atividades extracurriculares, onde eu fui monitor de anatomia e fisiologia humana. Também participei de alguns projetos de extensão. Em um deles, eu fui monitor, né, monitor de formação de professores, onde eu era bolsista. Eu também publiquei alguns artigos, alguns trabalhos acadêmicos, e um deles eu ainda publiquei em uma revista científica internacional. Então, começando a nossa aula de hoje, né, sem mais delongas, pessoal, eu vou fazer a seguinte pergunta para vocês. O que seria o sangue? O sangue, pessoal, é um conteúdo que fica circundando nos vasos sanguíneos do nosso corpo, tá? Dentro do sangue, nós encontramos alguns elementos, como a massa eritrocitária, ou seja, as hemácias, tá? E essas hemácias, elas conduzem aí uma grande importância no nosso corpo, onde o sangue, juntamente com os outros elementos, como plaquetas e dentre outros, desempenham algumas funções no nosso corpo. E essas funções são transporte de gases, defesa, coagulação, nutrição dos nossos tecidos e órgãos. Quem faz essa coagulação sanguínea, pessoal, são as plaquetas. O nosso sangue também faz uma regulação térmica e hídrica para os nossos tecidos e órgãos. Além disso, tem a manutenção do equilíbrio aquoso, ácido básico e iônico, tá? Bem, pessoal, as nossas hemácias, elas são produzidas na medula óssea, ou seja, dentro dos nossos ossos. Vamos imaginar o osso do fêmur, que é aquele ossinho que está na coxa, tá? Esse osso, ele tem dentro da sua estrutura o que nós chamamos de tecido hematopoético. Nesse tecido hematopoético, nós temos células hematopoéticas. São células originais. E essas células hematopoéticas, elas terão o poder de fazer a produção tanto das hemácias, como também das outras células que compõem o nosso sistema imunológico. Então, essas células hematopoéticas que estão presentes na medula óssea, juntamente com o tecido conjuntivo hematopoético, irá produzir os neutrófilos, os basófilos, os eosinófilos, as plaquetas, os linfócitos, os macrófagos e dentre outros elementos que compõem o sangue, né? Porque dentro do sangue nós também temos a presença dos leucócitos, tá? Essas plaquetas, pessoal, como eu mencionei para vocês, elas têm essa função de fazer a coagulação sanguínea. Nessa imagem aqui, eu
consigo mostrar para vocês como é que ocorre essa coagulação sanguínea, né? Onde as plaquetas elas vão se agregando na região de ruptura, onde está havendo aí o vazamento do sangue, elas vão se agregando e vão se convertendo até fazer com que haja um tampão dessa área que está extravasando sangue. Nessa outra imagem, pessoal, nós conseguimos ver a medula óssea, onde nós temos aqui a presença, né, do tecido hematopoético. Isso aqui é uma lâmina, tá? Uma lâmina histológica, que nós conseguimos verificar a presença dessas células hematopoéticas. Bem, o que seria a hematopoiese? A hematopoiese, pessoal, nada mais é o nome dado aos processos pelos quais o sangue ele vai ser originado, né? A hematopoiese, ela tem vários processos onde o sangue ele é produzido desde o período intrauterino até o envelhecimento, né? Até a morte daquele indivíduo. Mas é interessante destacar que desde o momento em que o indivíduo ainda está nos seus processos gestacionais, ele vai ficar já produzindo o sangue, tá? Como que seria isso? Bem, vou explicar. O indivíduo, ainda em seus processos gestacionais, ele já tem um coração funcional a partir da 4ª semana gestacional. E para que o coração ele funcione, precisa já de conteúdo circulante. Só que esse indivíduo ele ainda não tem a presença de medula óssea, né, de ossos. Então, quem irá realizar essas funções de produção da massa eritrocitária que irá circundar no corpo desse indivíduo será os anexos da placenta, juntamente com o fígado, os linfonodos e dentre outros, né? A partir do momento, por exemplo, em que o fígado vai sendo formado, ele já vai tendo aí a sua função na produção dessas células eritrocitárias. Então, a partir do momento em que o indivíduo nasce, esse fígado para de produzir essas células e a medula óssea toma uma postura completamente dominante. E a partir do momento em que o indivíduo ele nasce e vai envelhecendo no decorrer dos anos, esse tecido hematopoético que está presente na medula óssea, ele vai sendo perdido, vai sendo desgastado e vai sendo substituído por tecido adiposo, tá? Então, por exemplo, uma criança, ela produz muito mais eritrócitos do que um indivíduo idoso, porque uma criança tem muito mais tecido hematopoético do que um idoso, por exemplo, tá? Pessoal, o que seria hemoglobina? Bem, eu vou responder para vocês. A hemoglobina nada mais é do que uma proteína que está presente nas hemácias. Essa hemoglobina é um agrupamento de 4 moléculas de oxigênio e uma molécula de ferro, onde essa proteína que está presente nas hemácias, né, a hemoglobina, ela vai sendo distribuída em todo o corpo, realizando a oxigenação das células e dos tecidos e órgãos do nosso corpo, juntamente com o ferro que vai sendo distribuído, né, essas moléculas de ferro, que ela também desencadeia uma função de realizar a homeostase, ou seja, o equilíbrio do corpo, né, dentro do indivíduo. Então, as hemácias, elas ficam circundando em nosso corpo, e nessas hemácias a gente tem a presença da hemoglobina, e essa hemoglobina vai realizando essa distribuição do oxigênio, tá? Nos exames laboratoriais, por exemplo, quando a gente realiza o exame da hemoglobina, quando nós verificamos que essa hemoglobina está abaixo do percentual de referência de 10, nós já indicamos que esse paciente ele está com algum tipo de anemia. E no momento em que nós verificamos que está abaixo do valor 7 de hemoglobina, esse paciente ele deve ser direcionado de uma forma urgente para transfusão sanguínea, porque ele está com um número de hemoglobina muito baixo, muito provavelmente ele está passando por algum processo patológico severo. Então, essa hemoglobina, pessoal, ela é produzida por cromossomos, tá? Cromossomo 11 e 16,
que realizam essa função de produção dessa hemoglobina. Então, as hemácias, pessoal, elas ficam circulando em nosso corpo por mais ou menos 120 dias. Após esse período de 120 dias, essas hemácias elas irão morrer. Elas estarão muito envelhecidas e o organismo tem uma tendência a destruir essas hemácias. Quem irá destruir essas hemácias vai ser os macrófagos, que são células fagocitárias. Esses macrófagos irão captar essa hemácia envelhecida, irão levar lá para o baço, mas irão destruir de uma maneira diferenciada. Os macrófagos irão fagocitar essa célula e realizar o que eu chamo de uma pequena reciclagem, vamos colocar assim entre aspas, onde irá remover a molécula de ferro, a protoporfirina e dentre outros elementos que dá para reaproveitar dessa célula, irá distribuir para o corpo, tá? Para formação de uma outra célula ou para desempenhar outra função no corpo, tá? Então, naqueles restos, aqueles resquícios daquela hemácia que não tem serventinha alguma, irá ser eliminado. Então, pessoal, entendendo um pouquinho sobre isso, vocês já conseguem entender aí o que seria uma eritropoiese. Eritropoiese é justamente o nome que nós damos para os processos de formação das hemácias, onde existe todo um passo a passo para essas hemácias elas serem produzidas. Como vocês já sabem, que eu mencionei aqui para vocês, as hemácias elas são produzidas e maturadas na medula óssea, ou seja, essas hemácias elas vão nascer na medula óssea, elas vão ser desenvolvidas e maturadas na medula óssea. Quando a gente encontra, por exemplo, uma hemácia jovem no sangue, né, circulando, isso é indicativo de alguma doença, porque o normal é essa hemácia jovem ser encontrada exclusivamente na medula óssea. Não podemos encontrar hemácias jovens no corpo, circulando no sangue periférico, porque isso é indicativo de alguma doença. Então, existem algumas etapas. Quando o nosso corpo necessita da produção de algumas hemácias, por exemplo, nós temos aqui a primeira fase, né? A primeira fase da hemácia é uma proeritroblasto. E o que seria esse proeritroblasto? Nada mais é, pessoal, do que essa hemácia com uma membrana, um citoplasma, na verdade, muito roxinho e um núcleo muito grande. Lembrando, a hemácia maturada não tem núcleo, tá? Então, esse proeritroblasto, que é a primeira fase da hemácia, ela tem esse núcleo bem robusto. Já o eritroblasto basófilo, ele já diminui de tamanho, já é uma célula mais desenvolvida, tem esse citoplasma um pouco com uma coloração mais suave em comparação com o proeritroblasto. Posteriormente, nós temos aí o desenvolvimento para um eritroblasto policromático, que ele já tem uma membrana celular bem mais robusta, né? Ela é bem em comparação com o proeritroblasto, tem uma pigmentação bem mais suave e ainda existe a persistência de um núcleo. E esse núcleo é pequeno, tá? Em comparação com o proeritroblasto. Consequentemente, nós temos o eritroblasto ortocromático, que a sua característica mais predominante é quando esse núcleo, pessoal, ele está sendo expulso. Quando a gente vê na lâmina, é uma célula expulsando o núcleo, isso é um eritroblasto ortocromático, tá? Posteriormente, quando a gente vê só uma célula sem núcleo e com alguns resquícios de pigmentos presentes no citoplasma, a gente chama isso de reticulócitos. E esses resquícios que eu mencionei para vocês são resquícios de RNA, tá bom? Posteriormente, com o desenvolver dessa hemácia,
a gente tem aí a formação completa dessa hemácia e quando ela passa por todos esses processos, ela vai ser liberada na corrente sanguínea para ser distribuída aí no corpo e desenvolver aí a sua função orgânica, tá? Nos exames de sangue, é muito comum a gente encontrar alguns itens, como, por exemplo, o CHCM, o HCM e o VCM. Eu vou explicar tudo bem direitinho para vocês o que seria isso. O HCM, que é esse elemento que nós encontramos no exame de sangue, é a concentração da hemoglobina em uma hemácia, que existe os padrões de valores de referência, tá, pessoal? E o que seria HCM? É justamente os parâmetros do exame sobre a coloração da hemácia, da hemoglobina, dentro da célula sanguínea. E o VCM seria justamente o tamanho da hemácia. Se a hemácia está muito pequenininha, se ela está muito grande, tá? São esses parâmetros que são analisados na rotina laboratorial. Nessa visão dessa lâmina, a gente consegue ter uma ideia como é que seria esse exame de sangue, né? Aqui, esses espaços que não foram preenchidos, a gente chama de plasma. Essas células que têm um núcleo, né, e tem uma caracterização bem predominante, a gente chama de leucócitos. Para isso, tem um atlas de hematologia, tá, pessoal? Para que vocês consigam entender a diferenciação de uma célula para outra. Mas, de maneira geral, é isso aqui. As hemácias já são essas células que têm esse pontinho branco no meio e essa coloração meio rosa no redor. E as plaquetas já são esses pequenos pontinhos encontrados na lâmina, tá? Esses pontinhos roxeados. Dentro do eritrograma, né, que é o exame que a gente realiza, a gente tem esses valores de referência. O VCM, por exemplo, que é o valor de referência de 80 a 100. Quando o VCM ele é encontrado abaixo de 80, a gente já diz que essa hemácia está muito pequenininha e que esse indivíduo ele deve estar com uma anemia microcítica. Já quando esse VCM ele está acima de 100, a gente já diz que esse paciente está com algum problema relacionado à anemia megaloblástica. Muito provavelmente ele pode estar com algum tipo de deficiência de vitamina B12, de ácido fólico, que esse ácido fólico é encontrado no feijão, por exemplo, e dentre outros, tá? Isso a gente chama ainda de anemia megaloblástica, tá, pessoal? Só para destacar. E o HCM tem que estar entre 27 a 32, o CHCM de 31 a 35 e o RDW de 11,6 a 15. O RDW, pessoal, nada mais é do que as variações nos formatos das hemácias. Eu vou explicar bem direitinho para vocês. Eu tenho uma imagem que dá para vocês entenderem melhor. Pessoal, existem alguns erros a partir do exame de sangue que podem ocasionar com que exista aí exames que foram alterados, seja ele pela coagulação sanguínea, erros na leitura da máquina, ou durante a rotação da centrífuga deu algum tipo de erro. Por isso que é muito importante com que a gente analise esses valores, tá? Durante a realização do exame, faça uma breve comparação e, se nós tivermos quaisquer dúvidas, realizar o exame novamente. Por quê? Para que a gente não possa laudar um resultado de exame de forma errada para o paciente, tá? Por exemplo, quando nós iremos realizar algum tipo de exame, nós normalmente colocamos a amostra de sangue em um tubinho, tá? Nesse tubinho nós condicionamos numa centrífuga e essa centrífuga irá desenvolver a função de separar o plasma da massa eritrocitária. Então, é nesse sentido, por exemplo, que pode ocorrer algum tipo de erro, né? A máquina pode dar algum tipo de erro nas suas rotações, pode haver uma coagulação sanguínea e dentre outros. Por isso que a gente sempre tem que estar de olho nesse aspecto.
Então, lembra daquele RDW que eu mencionei para vocês? Pois bem, o RDW é justamente as variações nos formatos das hemácias. A gente fala no exame de sangue, por exemplo, que isso se chama também de poiquilocitose. Esse nome poiquilocitose também se designa as variações nos formatos das hemácias, onde nós temos inúmeras variações. Nós temos os esferócitos, nós temos os condócito, ovalócito, e todas essas variações condicionam ao indivíduo indicativos da presença de alguma doença, como, por exemplo, os depranócitos, né? A gente consegue entender, a partir de um RDW muito alterado de depranócitos, que esse indivíduo pode ter um indicativo aí de anemia falciforme. E para fazer a confirmação de tal doença, é necessário com que a gente realize exames específicos para conseguir entender a complexidade da doença, tá? Então, existem vários indicativos a partir da poiquilocitose que nos condicionam a entender um pouquinho sobre a possível patologia do paciente. Nessas condições, eu encerro a aula de hoje. Eu espero que vocês consigam entender esse conteúdo que eu gerei para vocês. Curtam, compartilhem e comentem aqui para que eu possa entender se vocês estão gostando do conteúdo. E até a próxima, pessoal. Posteriormente, eu vou gravar para vocês a parte 2 dessa aula, tá? Até a próxima. Tchau! Não esquece de compartilhar com os amigos e deixar o seu like.